O trabalho que será apresentado abordará a Radial Leste, que constitui uma importante via arterial da cidade de São Paulo, ligando seu centro à sua zona leste. Tendo sido criada em 1945 de forma a desafogar o trânsito presente nas avenidas Rangel Pestana e Celso Garcia. A via recebe diversos nomes ao longo de sua extensão, começando, por exemplo, com o nome de José Pinheiro Borges e acabando com o nome de Alcântara Machado. A avenida possui seus principais cruzamentos com a Avenida do Estado, Avenida Salim Farah Maluf, Avenida Aricanduva e a Avenida Jacopêssego. A via em questão também apresenta velocidade máxima permitida de 50 km por hora, de forma a reduzir o número de acidentes. Atualmente, a radial sofre de grandes congestionamentos, problema esse que aflige também as demais vias da capital. O cruzamento escolhido para ser estudado foi o da Radial Leste com a Avenida Salim Farah Maluf, que expõe os principais cruzamentos: carro-carro, carro-ônibus e carro-pedestre. Este, por ser um entrocamento muito importante da via analisada e pelo fato das duas avenidas apresentarem um fluxo pesado, causa um engarrafamento no ponto de sua união, o que acaba se agravando se somado ao fato de haver uma faixa de ônibus passando simultaneamente na radial. Outro ponto a também ser analisado é a existência de uma linha de trem e outra de metrô, próximo ao entrocamento, o que gera um grande fluxo de pessoas, principalmente próximo à estação Tatuapé, devido a também a existência de 2 shoppings. O primeiro trecho vai da Avenida Jacopêssego até a Ponte Aricanduva, hoje com o nome de Ponte Engenheiro Alberto Badra. Esse trecho é mais recente da Radial Leste e abrange o bairro do Itaquera, local que atraiu diversos investimentos devido à Copa do Mundo 2014 e hoje possui diversas obras de infraestrutura em seu entorno. No quesito rodagem, esse trecho conta com uma faixa para veículos leves e uma faixa exclusiva para ônibus de tamanho confortável e sem muitas variações. Além disso, o trecho apresenta menor intensidade de tráfego e maior velocidade média medida, ficando inclusive acima do limite de velocidade da via. Mesmo assim, ainda há congestionamentos na tarde no sentido leste e pela manhã no sentido centro. O segundo trecho, da Ponte Aricanduva até o Tatuapé, recebe um grande fluxo de veículos do viaduto Carlos de Campos, que por sua vez recebe grande parte do fluxo ao norte da radial para quem tem o centro como destino. Com tamanha quantidade de veículos, a velocidade média cai principalmente nos horários de pico, mesmo com 4 faixas para veículos leves e uma faixa exclusiva para ônibus. Vale lembrar que a fiscalização desse trecho é muito mais elevada, contando com diversos pontos de radares eletrônicos e, além disso, existem variações desconfortáveis na largura de algumas faixas, seja pelo espaço ou pelo excesso de motociclistas. Congestionamentos são frequentes nesse trecho em várias partes do dia. Os shoppings Tatuapé e Boulevard, juntamente com o cruzamento com a Avenida Salim Farah Maluf, contribuem para o aumento significativo de veículos na Radial Leste, mesmo esta apresentando nos 2 sentidos 4 faixas para veículos leves e uma faixa exclusiva para ônibus. Além disso, um terminal de ônibus interconectado com estações de trem e metrô eleva o fluxo de pessoas na região. Nesse trecho, o fluxo de veículos é quase sempre elevado, mesmo nos fins de semana, e por essa razão existem muitos fiscalizadores de velocidade eletrônicos e, como forma de melhorar o fluxo nos horários de rush, a faixa reversível é aplicada de acordo com o sentido e o horário de maior movimento. Os momentos de maior fluxo são pela manhã no sentido centro e ao final do dia no sentido leste. Na altura do viaduto Bresser, a Radial Leste possui 4 faixas para veículos leves e uma faixa exclusiva para ônibus em ambos sentidos. Nesta parte, o canteiro central possui vegetação, de certa forma por sua proximidade ao bairro da Moca. Contudo, às margens da radial existem várias moradias irregulares que contrastam com a região devido à falta de infraestrutura habitacional do local para os menos favorecidos. O trecho apresenta ostensiva fiscalização por meio de radares fixos e móveis com a presença de oficiais de trânsito, e também a faixa reversível nos horários de pico,
sendo sentido centro pela manhã e sentido leste ao final da tarde. Quanto ao fluxo de veículos, é possível avaliar fluxo elevado pela manhã no sentido centro e fluxo elevado ao entardecer no sentido leste, enquanto aos finais de semana o fluxo é levemente atenuado. Aos finais de semana, a radial mantém um fluxo elevado de veículos, mas sem lentidão. Essa quantidade de carros se dá pois é uma via de fácil acesso que vai até o centro de São Paulo e aos grandes centros comerciais da cidade. E com a construção do estádio do Corinthians, próximo à estação Corinthians Itaquera, o entorno fica alterado quando há jogos nos fins de semana. Na Radial Leste, os trechos predominantes têm 4 faixas para carro com 2,60 m e uma para ônibus com 3,30 m e canteiro central. No outro trecho, há 2 faixas para carro e uma para ônibus, com o mesmo tamanho da anterior, e apenas com divisor de pista, também chamado de defensa. A Radial Leste possui faixa exclusiva de ônibus em praticamente toda a sua extensão. Em alguns trechos, os ônibus precisam acessar ruas locais paralelas à radial. O funcionamento delas nos horários de pico aumentam a fluidez e a velocidade média dos ônibus. Entretanto, eles perdem muito tempo nas paradas, já que se formam grandes filas. E como se sabe, o transporte coletivo não é confortável, o que leva grande parte da população a escolher o transporte individual. Isso resulta em grandes congestionamentos todos os dias. A ciclovia da Radial Leste, nomeada como Caminho Verde, foi inaugurada em 2008. Possui 12,2 km de extensão e atualmente liga o metrô Corinthians Itaquera até o metrô Tatuapé. Porém, a estação Tatuapé não possui bicicletário nem paraciclo. Há diversas reclamações sobre a conservação da via e a falta de segurança, além de não ligá-la ao centro de São Paulo. E somente 5 estações do metrô possuem bicicletário e outras 7 apenas paraciclo na linha vermelha. A linha 3 vermelha do metrô é a maior de São Paulo, com cerca de 22 km de extensão, e a mais importante para os moradores da Zona Leste. Ela vai do metrô Corinthians Itaquera até a Barra Funda, com uma média de 60 mil passageiros por hora no horário de pico. A maior parte do seu trajeto é pela superfície e passa ao lado da Radial Leste. O trecho mais utilizado fica entre Corinthians Itaquera e Sé. É possível fazer baldeação pelas estações Corinthians Itaquera, para a linha 11 da CPTM, pelo Tatuapé para as linhas 11 e 12, pelo Brás para as linhas 10, 11 e 12 da CPTM, pela Sé para a linha 1 azul, pela República para a linha 4 amarela e da Barra Funda para as linhas 7 e 8 da CPTM. A interconexão entre os eixos de transporte urbano é muito boa entre ônibus e metrô, já que a linha 3 é uma das que mais tem terminais de ônibus municipais e intermunicipais. O acesso de pessoas na radial é pequeno, já que se trata de uma via arterial, mas a relação é possível através das passarelas do metrô. O principal problema da radial, como já foi dito, é o trânsito. A solução mais viável seria a melhoria do transporte coletivo, aumentando a frota de ônibus, diminuindo o tempo de parada e expandindo a linha do metrô, o que resultaria em mais gente escolhendo ônibus e metrô para ir trabalhar. Com isso, haveria uma grande diminuição dos congestionamentos na via. Seria ideal também o término da ciclovia, levando-a até o centro de São Paulo e aumentando a interconexão desse transporte com o metrô.